Olá, mais uma vez peço licença para entrar em sua casa para apresentar o programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br. No Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Minha página pessoal do Facebook. É só você ir no ícone de busca, colocar lá Jonas Grebe, você encontra a página, faz lá o seu comentário, deixa lá a sua crítica, enfim, até a sugestão para que nós possamos trazer aqui algumas pessoas, você pode deixar lá no Facebook. Este programa tem transmissão simultânea pelo www.guarutv.com.br. E amanhã, você está assistindo agora, às 9h20 da noite, e amanhã você pode ver este programa já no Facebook. E também teremos reprises no canal 8 e no canal 22. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade da nossa cidade, uma figura ímpar, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico e Portuário da cidade do Guarujá, o engenheiro Adilson Luiz com Z, de Jesus. Como é que vão as coisas, secretário? Tudo tranquilo? Jonas, tudo muito bem. Quero agradecer a honra de estar aqui participando com você, desejar boa noite a todos os nossos amigos. E para mim é um privilégio. Eu estou super feliz de estar aqui. Faz tempo que a gente queria bater esse papo e o que eu puder transmitir com você. Mas a honra é nossa. Adilson, você é engenheiro, trabalha com obras, né? Engenheiro civil. Trabalha com obras, construção e tal. Você tem uma história atrás disso, já vem de berço isso? Então, a gente já tem uma tradição, a engenharia civil na minha vida não foi por acaso. Meu pai é pedreiro, foi um construtor em Jundiaí, cidade próxima de São Paulo, e foi aí que a gente foi criado. Então, construção civil, areia, cimento já é da infância. O cimento está no sangue? Está no sangue. Eu comecei a trabalhar com ele com 10 anos de idade, a gente ia para a construção. Primeiro, comecei para brincar no monte de areia e esquentar a marmita dele. E aí foi pegando, aí fiquei com ele até meus 17 anos, depois me formei no técnico e saí. Você entende desse negócio de chapiscar, passar a desempenadeira? Olha, esse é meu privilégio. Eu não dou palpite na minha construção civil sem conhecimento. E fui pedreiro. Na verdade, eu comecei como servente e depois eu passei a sentar tijolo, fazer massa e trabalhar com ele de fato. Era eu, ele e mais um ajudante. Então, não tinha muito como escolher o serviço. A gente trabalhava em conjunto. Fiz isso dos 10 aos 17 anos. Acabei me formando e me formei em técnico agrimensor e saí trabalhando aí um pouco. Agrimensor? Agrimensor, sou formado. Ia plantar tomate? Não, agrimensor é topografia. Ah, topografia. Topografia. Eu estou me confundindo com aquela parte que lida com agricultura. Não. Agrimensor. Agrimensor. Ô, velho burro, olha, tá vendo? Me pegou nessa. Na verdade, você deve conhecer muito topógrafo. Fala-se pouco agrimensura, né? Então, a gente acabou já na parte técnica, eu saí, fui fazer obra, fui trabalhar para a Petrobras, Rio de Janeiro, fiz o oleoduto de Duque de Caxias a Campos, né, na parte de topografia, trabalhei na barragem Porto Primavera, no Paraná, Mato Grosso, e fiquei 2 anos nessa vida como topografia. Depois eu mudei para Campinas, em Campinas eu fui trabalhar na Sanasa, que é a Sabesp de lá. Sabesp de Campinas. De água. Fiquei 7 anos em Campinas, trabalhando nessa empresa. E foi quando surgiu o loteamento Iporanga aqui no Guarujá. Eu fui convidado a vir aqui para trabalhar na parte de infraestrutura do Iporanga. E comecei na equipe do pessoal, por ter a formação de agrimensura, então era topógrafo, podia na questão da infraestrutura, locação de rua, essas coisas. Acabei sendo convidado, saí de Campinas com a família. Morei o primeiro ano em Bertioga, porque naquela época... Você veio para Bertioga? Em 85 era difícil você achar um apartamento no Guarujá para locação anual. E como eu não queria vir sozinho, queria trazer meus 2 filhos e a esposa, eu tinha um filho de 2 anos e um de 4, então a gente acabou, por opção, pegando Bertioga. Morei 1 ano em Bertioga, aí os meninos já estavam em fase de ir para a escola, alguma coisa, foi quando eu mudei para o Guarujá. Apesar do Iporanga ser no Guarujá, ele era bem próximo de Bertioga, né? Sim. Mas tinha balsa, tinha uma série de coisas que precisava melhorar um pouquinho. Aí morei no Guarujá. Vim fazer o que no Guarujá? Qual é a ideia? Então, na verdade, eu vim fazer o loteamento Iporanga, na praia do Iporanga. Fazer o loteamento. Então, eu vim de Campinas já contratado pela Iporanga Empreendimentos para auxiliar na construção do loteamento, abertura de rua e loteamento, né? E fiquei até o 91 na Iporanga.
até a gente ter o plano Collor, aí atingiu muito o empreendedor, né? Foi quando ele me propôs um acordo de eu sair da Iporanga, mas permanecer no loteamento, jamais permanecer como autônomo. Tá. Na época teve aquela dificuldade em relação a cruzar de cruzeiro, pagar as contas, Sim. e acabou fazendo esse acordo comigo. E que acho que foi a melhor coisa, profissionalmente falando, que aconteceu na minha vida, porque apesar da crise, de eu começar uma empresa quando todo mundo estava fechando, mas na crise você aprende a fazer as coisas, né? E eu também não queria sair do Guarujá, já tinha pego... Não, bebeu água, que é difícil, difícil. Já tinha me apaixonado pela cidade, a cidade me acolheu muito bem, eu fiz aqui, tenho vários e bons amigos, e já não tinha mais intenção de sair. Foi quando eu aceitei a proposta de continuar no Iporanga, mas como um autônomo. Foi quando eu montei a Texa Construtora. E comecei a prestar serviço para os clientes da Iporanga, né? Quem comprou o terreno. Fazia qualquer coisa. Precisava fazer para sobreviver no Guarujá. E uma das coisas que me incentivou no início foi que eu comecei a preparar o canteiro de obra para as construtoras que vinham de São Paulo. Porque o pessoal chegava aqui, não tinha estrutura, né, física, e eu comecei a preparar. Então, eu comecei a prestar serviço para construtoras. E aí a minha construtora, na época, era uma empreiteira, né, começou a dar certo. Trabalhei muito na SACIP, que é a Sociedade de Amigos de Iporanga, ajudei junto o grupo a montar a sociedade. Mas chegou uma hora que, graças a Deus, a construtora estava indo muito bem e eu já não tinha mais como atender a demanda toda. Aí foi que eu me dediquei na construtora e a gente está no Guarujá, já temos obras boas no Guarujá. Você está em construção a vida toda? A vida toda, graças a Deus. Nunca fez outra coisa praticamente? Me formei como agrimensura, que na verdade está no sangue, né? Que é um curso técnico. Que é o curso técnico. Então, assim, a escolha profissional foi mais ou menos pela minha criação mesmo. Hoje eu até me tornei um administrador, mas naquela época a minha coisa era campo, né? Eu gostava de ir para o campo, e topografia é mato, então isso me incentivava. E como é que você chega na política, que hoje você tem um cargo político? Eu acho que é fruto, né, de tudo que a gente vem plantando, né? Então, a construtora me abriu um caminho muito forte, muito grande no Guarujá. O loteamento de Iporanga, havia uma necessidade, uma interação muito forte junto à prefeitura, né, porque desenvolve um loteamento desse porte, e isso abriu os caminhos. Tanto é que, por muitos anos, eu fui conhecido como Adilson do Iporanga. Então, ficou com a marca. E o Iporanga me deu essa facilidade de me aproximar das pessoas, de todos os órgãos. Então, eu me envolvia demais com as concessionárias e isso foi abrindo espaço. A questão da vida política, na verdade, ela tem muito embasamento na minha vida técnica, né? A prefeita Maria Antonieta me convidou a fazer parte do grupo justamente pela qualificação técnica. Não foi política, porque é até uma coisa que assim, eu nunca me envolvi diretamente. Sempre participei pela necessidade do convívio da cidade, dos amigos todos. Então, a gente sempre teve vários amigos que têm influência forte na política, que indiretamente você participa. E a questão de uma cultura, né? É necessário você ter essa aproximação. Mas, especialmente nesse governo, por acreditar também na Maria Antonieta, uma pessoa que transmite para a gente uma seriedade, uma luta, né? Eu não conhecia, eu já tenho idade, estamos falando antes de começar o programa, eu respiro política 24 horas por dia, eu não conheci nenhum político com a seriedade que tem a Maria Antonieta de Brito. Então, Erros, cada um vê do jeito que quer ver, um pode ver erro aqui, outro pode ver erro ali, mas a conduta, a retidão, você não ouve. Até ela esteve recentemente aqui nessa cadeira que você está, e eu disse a ela que Guarujá chegou a ser colocado como a 5ª cidade mais corrupta do país. É um ranking de alguns anos atrás, 5, 6, 10 anos atrás, um pouco mais, em torno de 10, 11 anos atrás, houve um ranking e Guarujá foi colocado como a 5ª cidade mais corrupta do país. Hoje não se fala em corrupção no Guarujá. Se fala de uma coisa aqui, outra coisa ali, que são demandas de uma cidade como a nossa, com os problemas que a nossa cidade tem de origem. Mas não se fala mais em corrupção. E exatamente isso tranquiliza a gente, da gente poder estar junto, se expor junto. E quando a gente fala em erros, é somado a muita dificuldade. Então, a gente não consegue acertar por causa das dificuldades que nós temos. Então, é muito diferente da minha empresa, eu comandar a minha empresa, eu participar de uma atividade junto ao poder público.
Na empresa você decide, você assume, você corre, você realiza. No poder público, demanda muita... Você precisa comprar alguma coisa na sua empresa, você vai, escolhe, decide e compra. Aqui você vê um preço baixo e você não pode comprar, porque depende de uma licitação. Exatamente. E aí, se você bobear, você cai numa teia já pronta de licitações, até você perceber que ali tem coisa que não é muito republicana, a coisa já andou. É muito difícil a administração pública. Um exemplo, um vazamento numa construção, eu compro sem dinheiro, vou lá, pego o que tem que pegar e conserto na hora. No poder público você não pode fazer isso. Tem um vazamento na sua secretaria, você não pode consertar. Você vai ficar vazando até você vencer todos os desafios. Então, assim, eu atribuo os nossos erros, que quando a gente passa para a imagem da população, é mais nas dificuldades que a gente tem. Então, hoje eu estou na prefeitura, sinto um privilégio, uma honra de estar participando, sei das dificuldades, isso vem de encontro, a gente tem os desafios, tem as críticas que... Uma coisa que eu nunca tive na minha vida pessoal, porque a minha crítica era entregar ou não bem feito no prazo à casa do meu cliente. Aqui não, aqui mesmo que você entrega, mesmo que você faz, de repente você não agrada a todo mundo. Por outro lado, isso cada vez mais motiva a gente. E como eu te falei no início, eu não tenho intenção nenhuma de mudar do Guarujá, a cidade me acolheu muito bem e o que eu puder contribuir para a cidade eu vou fazer. Então, se hoje eu estou dentro do poder público, o primeiro ponto é acreditando na prefeita Maria Antonieta, na postura dela, na forma como ela luta, ela trabalha demais também. A gente não tem horário. Ela não tem hora, né? A gente não tem horário para começar e terminar. De manhã até a noite, ela não para. Eu fiz isso a minha vida inteira. Os amigos que me conhecem passam em frente ao meu escritório, vê a luz acesa até 10, 11 horas. Então isso para mim também não é nem desafio, isso é o dia a dia. E na verdade, me aproximei da prefeita quando eu fui convidado pelo promotor Osmair para assumir o Lar Manaim. Ele fez uma intervenção na casa e me veio pedir. Como a gente já tem um histórico da Casa do Menor, a gente aprendeu a cuidar, sempre participar. Até quando eu cheguei no Guarujá, a primeira coisa... A Casa do Menor faz o quê? É uma entidade de crianças sob maus tratos, né? Maus tratos. E o Conselho Tutelar, o Poder Público, o Ministério Público, tira da família, né? Por denúncia, vai até a família. E a Manaim faz o quê? A mesma coisa, nós temos 3 entidades, né? Nós temos a Casa Alma, que é criança de 0 a 6, tá. A Casa do Menor, que é de 7 a 12, e o Lar Manaim, que é de 12 a 18. Você foi interventor no Manaim? Eu fui interventor no Lar Manaim, hoje eu só participo do conselho, fui presidente, precisei abrir mão do cargo de presidente justamente por assumir o cargo de secretário. Na Casa do Menor eu venho já há mais de 20 anos, revezando com o Carlito. Começou com o Neno, né? O Maurici fez a intervenção, o Neno assumiu e eu fui para lá. Depois eu virei o presidente da Casa do Menor, fiquei vários anos como presidente e depois fui trocando com o Carlito. Eu era presidente, eu vice e também pela mesma razão... Presta um belo serviço à cidade. Muito, muito. E pela mesma razão eu abri mão da vice-presidência da Casa do Menor, estou no conselho, mas por ser secretário, como são casas que a prefeitura dá subvenção, eu precisei abrir mão disso. Mas tá aí. É o nosso prazer aí, né? Adilson Luiz de Jesus, secretário de Desenvolvimento Econômico e Portuário, batendo um papo aqui conosco, muito gostoso. Vamos a um breve intervalo comercial. Programa Do Jeito do Jonas. Voltamos já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Do Jeito do Jonas. Hoje entrevistando aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico e Portuário da cidade do Guarujá, o engenheiro Adilson Luiz de Jesus. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook.com/Do Jeito do Jonas. Na minha página pessoal do Facebook, Jonas Grebe. Colocou lá no ícone de busca, você vai encontrar. Faça lá o seu comentário e vamos bater um papo, vai ser muito gostoso receber você lá. Temos reprises no canal 8 e no canal 22. E esse programa tem transmissão simultânea pelo www.guarutv.com.br. Adilson, secretário de Desenvolvimento Econômico e Portuário. Esse porto
é bom negócio para o Guarujá? Ou só dá dor de cabeça? As duas coisas. Ele é um excelente negócio, acho que para o Guarujá, para a Baixada. Na verdade, o porto está aí. Então, não é uma escolha para a cidade ter ou não ter o porto. Então, ele está instalado. Ele é muito bom para a nossa cidade. Eu acho que a nível de emprego, a nível de economia, a cidade se beneficia com o recurso do porto. Agora, não deixa de criar o Mas nosso... perde também quando ficam essas filas de caminhões aí insuportáveis. Então, não deixa de criar os transtornos. E para isso que, sabe, que é o desafio e a luta da prefeita Maria Antonieta, que ela não quer, nunca quis que o porto criasse esse tipo de conflito. Então, a defesa nossa é que o porto é bem-vindo desde que não interfira e não atrapalhe a sociedade. Quer dizer, então, a nossa luta é fazer com que o porto, com que as cargas entrem e saiam do porto, não interfira com a ligação... Mas ele gera receita para a cidade? Gera receita. Substancial? Olha, é um número, eu vou falar um número, não sei ele exato, mas é em torno de 60 milhões a receita do porto anual. Então, tem é pouco, doutor? Ah, você acha pouco? 60 milhões anuais pelo transtorno que causa? Não, mas e aí? E se não tivesse nada? Isso é 6% do... O porto não é uma escolha. É 6% do PIB do município. O porto não é uma escolha, o porto está aí, ele se instalou, ele é desenvolvimento a nível nacional. Não foi o Guarujá que falou, olha, eu quero ter um porto. Hoje nós brigamos para trazer o porto, e a prefeita faz isso constantemente, o porto do Guarujá, porque a gente quer ter mais arrecadação, a gente quer fazer, que tenha o CNPJ no Guarujá, coisa que nós não temos. Então, eu acho que a gente tendo um CNPJ, a gente vai aumentar essa arrecadação, inclusive eu falei esse número, mas eu não tenho certeza desse número. Mas a gente quer o CNPJ porque, com certeza, a gente vai trazer mais empresas para o Guarujá. Então, vai melhorar. Então, hoje, a nossa luta já que ele está aqui, já que ele está instalado, essa história de margem esquerda e direita que não existe mais, a gente fala e vamos lutar para ter o porto do Guarujá. Isso. Então, não se discute mais a margem direita ou esquerda. Foi feito Navegantes e Itajaí. Então, a gente nem permite mais nas discussões, a prefeita ela faz isso constantemente, com o ministro, com quem é que ela esteja discutindo, é Porto do Guarujá. E cada vez mais a gente vai melhorar essa condição. Só que é como eu falei, o porto está aí. Só que a gente não esquece, a prefeita não permite que a gente esqueça que a cidade é uma cidade turística, uma cidade balneária, e é isso que a gente não quer perder a marca do Guarujá. Então, o porto está instalado, é fato que ele está aí, e para isso que a gente fica nos conflitos, na luta. Eu tive essa semana que passou, eu estive em São Paulo, discutindo justamente a safra 2014, que já está começando. A partir de 15 de fevereiro deve ter um volume bem maior de caminhões chegando no Guarujá. Porque a safra vai ser maior do que a do ano passado. Vai. Então, na safra do ano passado, nossos restaurantes perderam, o nosso aquário perdeu, as nossas lojas perderam, porque a pessoa não conseguia chegar na cidade. Concordo com você, e isso foi um desconforto grande, foi para a gente que trabalhando na cidade. Sim. Também. A população de Vicente Carvalho indo e vindo para o Guarujá e vice-versa. Então, foi criado esse conflito. Só que assim, demorou muito para a perimetral sair. Se a gente for falar em termos de plano, já deveria ter sido pensado isso antes. Só que o que acontece? O município, ele fica lutando e brigando com o governo do estado e com o governo federal. Nós temos o estadual, que são o transporte das rodovias, nós temos o federal, que é a área portuária. Sem contar que você também vai interferir diretamente na arrecadação de Santos, trazendo alguma coisa para cá, você vai tirar, é mais um conflito. Que até então, na época, ficava tudo, né? Então hoje a gente quer, já que o porto é fato, já que a gente tem que administrar o problema, que os benefícios ficam no Guarujá. A prefeita insiste, luta, e isso também já é fato, que o porto do Guarujá, que contrate mão de obra local, que treine, que dê capacitação para as pessoas do Guarujá. Isso é feito, entendeu? Isso a gente acompanha, a gente administra isso, então realmente gera emprego, gera receita. Então, assim, é desenvolvimento, não tem como. É progresso, é desenvolvimento, é uma necessidade a nível nacional. Então, a nossa luta é com a Codesp, que a Codesp gerencia a área portuária, a nossa luta é com o governo do estado. O ano passado, na crise, saímos várias vezes para discutir com o governador, discutir com o secretário de transporte. Há 15 dias atrás, a prefeita teve com o ministro na Codesp, discutindo também exatamente. E assim, não são reuniões de bate-papo, é reunião de trabalho e de discussão. Pontual. Então, a Ecovias se estruturou para melhorar a parte de informação. Você acha que esse ano nós teremos menos problemas do que nós tivemos no ano passado? Mesmo com o aumento
da safra? Nós vamos ter menos problema e vamos ter mais caminhões, mais safra. Então, Mas menos problemas. o que está acontecendo? A gente torce para que toda essa engrenagem funcione bem. Então, a Ecovia se comprometeu, e ela está fazendo isso já, ela vai começar a dar informação para os caminhoneiros na estrada, não aqui no Guarujá. Então, nos postos de pesagem, nos pedágios ao longo do estado, o motorista já vai ter informação de como está a chegada no porto. Ela vai sinalizar e ela vai trabalhar junto a esses caminhões. Uma coisa que aconteceu muito no ano passado é que o caminhão estava lá no fim da fila e o navio dele estava atracado aqui. Aquele navio que estava atracado, o caminhão estava no fim da fila. E aquele caminhão que estava no começo da fila, o navio ainda estava na China. Aí não anda. Isso daí tem que ser feito antes exatamente. de chegar na cidade. Aí vai ser onde entra a Codesp. Isso é um agendamento que foi criado. O agendamento agora foi criado na crise do ano passado, porém, neste ano já está em funcionamento. Então, hoje vai ter um agendamento. Então, o caminhão não desce, o caminhão não chega se ele não for agendado. Então, ele vai ser interceptado em algum lugar, aguardando o seu agendamento. O Porto Regulador está ligado a esse agendamento. Então, a Codesp já treinou, já qualificou. Hoje nós temos câmaras em todos os sistemas, quer dizer, online você sabe o que está acontecendo. Se um caminhão quebrar, se tiver algum transtorno, imediatamente, de onde o pessoal que tem a responsabilidade de cuidar disso vai ter acesso. A Polícia Rodoviária também foi um pleito dela intensivar o pessoal dela 24 horas. Porque à noite a gente sabe que tem uma dificuldade. Baixa muito. E na crise do ano passado, os caminhoneiros descobriram isso. Que à noite diminui a fiscalização. Então eles vêm à noite. À noite criava o transtorno, a gente acordava de manhã com tudo parado. Então, esse ano vai ter essa disciplina. A conclusão da primeira etapa da perimetral vai ajudar em muito. Vai aliviar muito o transtorno. E a segunda etapa é para quando? A segunda etapa está no projeto. O projeto é até o final do ano para ficar pronto pela Codesp. E tem uma previsão aí até 2018. A gente está brigando para que esse prazo diminua. Para que toda essa parte... Aí a coisa vai funcionar. Aí a gente tira 100% do caminhão do sistema urbano. Então aí o caminhão não entra mais nas ruas do Guarujá. Aí fica... Agora, nos próximos 90 dias, vai ser feita a segunda ligação provisória, ali perto da Facina, para ter mais uma entrada de caminhões na área portuária. Então a gente vai dividir a entrada, vai continuar, a Rodoadubo vai continuar funcionando. Vamos ter essa segunda entrada, que vai receber os caminhões. Com certeza vai aliviar bastante. Vai aliviar. Então, assim, a Polícia Rodoviária está empenhada com a gente, se comprometeu de estar participativo, como foi o ano passado, com todas as dificuldades, mas também ela participou. A Ecovias está junto com a gente também, já tem todo esse plano de informação, as suas câmeras, informação na estrada. A Codesp está comprometida a fiscalizar e agendar esses caminhões junto aos terminais da área portuária. E todo mundo está ciente das multas, né? Então, dentro dessa área portuária ainda, a questão do SING. O SING está já hoje, tem lá uma empresa, a Saipem, se eu não me engano, já funcionando a sua construção, fazendo a sua estrutura, e está se falando em uma saída pública via Vicente de Carvalho. Como é que funciona isso? Então, na verdade, a gente está há quase 2 anos já correndo atrás dessa saída, que é uma gaveta. Porque o SING, é fato, é a área de expansão do offshore da área portuária, pré-sal, da petróleo e gás. A Saipem veio e se instalou, já fez todo um grande investimento dela, está com as suas obras muito avançadas, e hoje ela recebe todos os insumos pela parte hidroviária. Okay. E é um compromisso de continuar recebendo, porque as ruas que dão ligação ao SING não comportam caminhões grandes, com grande carga. E o desafio, e a gente esteve junto em Brasília, já tentando resolver, seria ter uma gaveta para receber o transporte pelo sistema retroportuário e que chegasse até o SING. E esse pleito é junto à Codesp. Por terra? Vem pelo... Como é funcionado hoje, como os caminhões chegam até o... Pela Vida Caiçara? Não, Caiçara não. Exatamente o caminho que é feito para chegar dentro do porto. Então, os caminhões vêm pela área portuária. O porto aqui. E aí teria uma ligação interna até a... Hidroviária. Mas passaria pela balsa? Como é que funcionaria isso? Hidroviária. Então, por exemplo, dentro da área portuária que nós... uma gaveta faria isso por hidroviária. Entendi. A carga chegaria aqui no porto teria uma gaveta de embarque e iria por hidroviário até o SING. Uma balsa, alguma coisa nesse sentido, uma descida para a água. Entendi. Com essa balsa, então os caminhões entrariam nessa balsa e pelo sistema hidroviário chegaria até o SING. Não estariam mais atravessando a cidade? Não está. E hoje não está. Hoje os caminhões que vão para o SING são caminhões de obra. De obra, de abastece, construção e etc. Que abastece a obra da Saipem, que é o que está lá. E outras que poderão vir, né?
Mas os insumos mesmo, dia a dia, que vai manter essas empresas, seriam tudo hidroviários. Hoje a SAIP já faz isso. O caminhão dela, a tubulação dela vem por Santos, descarrega num armazém em Santos e vai até o SING através do porto. Porque a gaveta dela já está pronta, ela já recebe lá. Entendeu? Muito bom. A questão de mão de obra, porque tudo isso é muito bonito, mas nós precisamos absorver a mão de obra, principalmente dessa meninada que está chegando aí no mercado de trabalho, e a maioria deles sem opção nenhuma de sonhar com o futuro, né? Enfim. O PAT é parceiro disso? Então, o PAT faz parte também da nossa secretaria, é uma diretoria que a gente tem que cuida dessa, vamos dizer, uma reciclagem, um cadastramento da mão de obra. E qual foi a dificuldade, qual é a dificuldade que nós temos hoje? É justamente a formação técnica dessas pessoas. Nós temos o pessoal cadastrado com a gente, porém, a gente não está conseguindo atender a necessidade e a demanda das empresas. Tem mais demanda do que mão de obra? Não, é qualificação profissional. O problema nosso é qualificação. Então, a nível de serventia, zeladoria, essas coisas, nós temos e tem dado muito certo. A gente conseguiu aumentar em 90% as vagas nas empresas. Nós fomos fazer um trabalho junto às empresas. Então, o PAT saiu a campo. Porque o que funcionava? O PAT ele é estabelecido em Vicente Carvalho e a gente ficava ali cadastrando o nosso cidadão que precisa de emprego. Porém, a gente não tinha a demanda das empresas. Então, nós fomos para as empresas se tornaram parceiras nossas. Então, hoje a gente recebe a necessidade e a demanda das empresas e a gente sai fazendo essa triagem. E qual é a função que é mais carente na cidade? Qual o tipo de profissional que falta mais? Então, demanda muito a necessidade das empresas. A Saipem é soldador, é operador de empilhadeira, que ela está na fase de obra. Então, lá ela tem servente, pedreiro, ela tem as empresas terceirizadas. Então, a gente tem essa serventia hoje. Mas quando ela for operar, ela já entra numa área mais técnica, mais profissional. Então, o que nós estamos tentando é começando a capacitar. Nós já temos feito isso junto ao 1º de maio, a gente já está trabalhando nesse sentido de melhorar essa qualificação, já tivemos curso de soldador, e é isso que a gente está fazendo. A secretaria está proporcionando cursos à população para que a gente consiga capacitar e colocar no mercado. Okay. Até porque a prefeita exigiu dessas empresas que contratassem mão de obra local. Só que a dificuldade é a gente atender a qualificação técnica, entendeu? Doutor, a minha produtora, a Paula Maia, ela é uma censora implacável. Ela fica gritando aqui no meu ponto, acabou, acabou, acabou. O que é que faltou falar? 1 minuto para o senhor dizer tudo aquilo que nós não perguntamos e que faltou falar aqui. Olha, nem vi o tempo passar. A sua produtora é muito rápida. Então, faltou falar um monte de coisa, a cidade está aí. Gostaria de ter oportunidade de voltar para a gente continuar discutindo. A gente vive de emoções, são assuntos novos que acontecem no dia a dia. Estamos aí com o aeroporto, aí, que foi um grande desafio, que deu certo, já conseguimos a nossa outorga. Estamos trabalhando já na documentação para o aeroporto, já preparando o EARIMA, já preparando o modelo da concessão que vai ser o aeroporto. Isso também foi um feito que a gente assumiu junto com a secretaria e conseguimos receber essa outorga. Tem a lei do micro e pequeno empreendedor, que foi uma lei também que vai proporcionar a formalizar esses pequenos empreendedores. Com essa formalização, com o CNPJ, eles podem até vender produto para o município, para a própria prefeitura. A prefeita está nessa batalha porque, às vezes, a gente acaba fazendo uma licitação, quem ganha? Quem vem de São Paulo. Não é porque a gente quer a empresa de fora, é que a empresa local ela acaba não conseguindo... Não consegue competir. Competir ou atender, às vezes é muito a nível de documento. Então, o que a gente gostaria? Que esse pessoal estivesse sempre com a gente. Então, estamos aí. O que precisar, a gente volta e continua na nossa pauta. Voltará com certeza. Vai ser uma honra muito grande recebê-lo novamente. Estou muito honrado com a sua presença. Muito obrigado. Muito gostoso tê-lo aqui mesmo. Espero que volte mesmo outras vezes, porque as pessoas que estão do outro lado da tela precisam saber, primeiro, quem é a pessoa que nós procuramos mostrar no começo, e segundo, mostrar o trabalho todo que está sendo feito. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.